Começando muito bem, vamos lá, continuando a nossa história aí sobre elementos de máquinas. É uma tentativa, tem que se dizer assim, de transmitir aos alunos os conteúdos do curso da disciplina de elementos de máquinas, para que ele possa acompanhar em qualquer lugar, desde que tenha pelo menos um acesso à internet, possa baixar os vídeos. A parte de engrenagens é mais uma das partes de máquinas, né? Muitas máquinas vão trabalhar com engrenagens, porque a gente pode olhar até nos próprios conteúdos, tem engrenagens, depois tem motorredutores. Assim, quando você está andando de bicicleta, pegou uma subida, aquelas engrenagens de marcha, né? Você vai botar na roda de trás a maior coroa possível e na roda da frente a menor coroa possível. Então, você vai ter que dar mais pedaladas para dar uma volta na roda da bicicleta e você vai conseguir então subir essa subida aí, né? Maior ou menor dificuldade, depende do preparo da bicicleta. Quando chega no plano, já não tem a inclinação para roubar o teu esforço, então você começa a aumentar a coroa do pedal e diminuir a coroa da roda para tu ter mais velocidade, usando praticamente a mesma força. Você tem uma força só, né? Bom, e aqui, como a gente está vendo aqui, as engrenagens, então, são rodas com dentes padronizados que servem para transmitir movimento e força entre dois eixos. Quais são os dois eixos aqui que a gente trabalha? Esse aqui é o eixo principal do motor no mito, que está ligado ao conjunto de tração do motor que vai acionar a placa. Depois tem um conjunto de engrenagens. Esse objetivo do conjunto de engrenagens é chegar nessa engrenagem aqui de baixo, que vai acionar a chamada caixa Norton. A caixa Norton é mais um conjunto de engrenagens que, através de um eixo roscado, vai acionar o avental, que é a parte principal do torno, permitindo que ele faça um movimento longitudinal ou com a mudança de uma outra alavanca, um movimento transversal, permitindo a usinagem. E para que esse resto tudo de engrenagem? Bom, essas duas aqui, ó, através dessa alavanca, eu faço a inversão de rotação. Então, o torno pode estar rodando, a placa rodando no sentido horário, e eu quero fazer a inversão de rotação, vou fazer aqui embaixo, tá? E esse outro conjunto de engrenagens aqui é para acertar, em alguns tornos se usa isso, o passo que eu quero utilizar. Então, eu quero usar um passo métrico ou um passo em polegadas. Então, eu tenho que fazer uma troca de algumas engrenagens. E essa outra pecinha que aparece aqui, ó, uma peça com esse formato esquisito aqui, é chamado cabeça de cavalo, para mim poder ajustar essa engrenagem intermediária no meio dessas outras engrenagens aqui. Muito bem, então eu consigo fazer a inversão de rotação, usando esse conjunto aqui, inversão de rotação, consigo multiplicar ou reduzir essa redução através das engrenagens. Vamos lá então. As engrenagens têm vários formatos e tem que começar a pegar os nomes dela. O cubo é o centro da engrenagem, o corpo é a parte principal, que é a engrenagem propriamente dita. Aí eu vou ter o conjunto de dentes e normalmente eu vou ter um rasgo de chaveta, a não ser que seja uma engrenagem louca, né? Aquela que só engrenagem intermediária, aí não se usa rasgo de chaveta. O material serão utilizados conforme a sua aplicação, né? Então eu posso trabalhar com aço liga fundido, ferro fundido, cromo níquel, bronze fosforoso, alumínio e nylon, em função do esforço ou da agressividade do ambiente. Se eu tiver um ambiente extremamente agressivo, eu não consigo fechar essas engrenagens por qualquer motivo, né? Geralmente essas engrenagens hoje formam uma caixa blindada, fechada, tá? Eu vou ter que trabalhar com engrenagem resistente à corrosão, talvez o cromo níquel aí, né? Ou ligas de latão, onde se trabalha com ambiente muito salino. A liga de latão é uma das mais resistentes ao ambiente salino. As engrenagens sempre vão trabalhar em conjunto, uma engrenagem sozinha não serve para nada, né? Ela tem que ter formando conjunto para tu ter uma relação de transmissão qualquer. E aí tu vai formar um par. Tá? A engrenagem maior vai se chamar coroa e a menor vai se chamar pinhão. Tá? Muito bem. E os tipos de engrenagem que eu vou ter? Bom, aí eu tenho a de dentes retos, a engrenagem cilíndrica de dentes retos.
E que é essas aqui, né? E a engrenagem cilíndrica com dentes helicoidais, não paralelos. As engrenagens cilíndricas helicoidais funcionam mais suavemente que as engrenagens cilíndricas com dentes retos, e por isso com menor ruído também. Então, se a gente for perguntar, né, qual é as engrenagens que provocam maior ruído, engrenagem de dentes retos, helicoidais, a resposta correta, maior ruído, engrenagem de dentes retos, porque basicamente os dentes vão se batendo um no outro, né, um dente por vez. Enquanto na helicoidal eu posso ter contato simultâneo de 2 ou 3 dentes, aí dependendo do tamanho, desenho da engrenagem. E ainda vou ter as engrenagens cônicas, tá? Que ela também pode ser com dentes helicoidais ou com dentes retos. Quando é que eu vou usar uma engrenagem cônica? Quando eu tenho que transmitir a potência num ângulo diferente da transmissão paralela, né? Aqui eu estou passando eixos paralelos, eu quero eixos perpendiculares, eu vou ter que usar engrenagem de dentes retos que pode ter ângulos diferentes também, tá? Muito bem, ainda tem outro tipo de engrenagem que é chamado pinhão e coroa sem fim, quando eu quero altas taxas de redução. Então, isso aqui são utilizados nesses dispositivos aqui chamados redutores, tá? A engrenagem é usada quando se deseja uma grande redução de velocidade. Não são os mais eficientes e geralmente geram muito calor. E a construção típica dele, de boa qualidade, se faz através de um pinhão de aço carbono retificado, tá? Ou aço liga, e embaixo uma coroa, geralmente de uma liga de bronze. A cremalheira também é considerada uma engrenagem de raio infinito, tá? É um dispositivo reto, onde uma engrenagem vai deslocar algum elemento. Então, nos tornos, você vê aqui nessa parte de baixo aqui do barramento, que está ampliado desse lado, eu vou ter uma cremalheira, que pode ser feita de segmentos, tá? Vou montando conforme você tem que ajustar os dentes no meio. E esse manípulo que está aqui embaixo vai acionar então uma engrenagem, como esse arranjo que está mostrando aqui, ó, e o carro transversal, que é essa parte, o avental, o carro principal, que é essa parte que o torno vai se movimentar através do manípulo manual. Se eu acionar uma alavanca de engate do automático, que deve ser essa aqui nesse torno, e o sistema de engrenagem estiver funcionando, esse fuso aqui, né, uma barra roscada, vai estar girando, e conforme a seleção que eu tiver, ele vai fazer esse carro andar automaticamente para frente e para trás, quando gerar a placa do torno, né? Ou o carro transversal, dizendo que eu vou trabalhar transversalmente com a minha ferramenta. Então, como montar um sistema de engrenagens? O sistema de transmissão de força que utiliza as engrenagens podem ser considerados especializados, pois exigem boa estabilidade dimensional e rigidez. Uma coisa toda mole, não vai funcionar muito bem isso, né? Para transmitir movimento e força, precisamos definir em projeto qual a melhor opção, definindo o tipo de engrenagem, sua capacidade, a relação de velocidade, a máquina, que eu vou produzir ela, que seriam as fresadoras, e o ferramental, que é chamada fresa. Tá? Um módulo, para alguns tipos de engrenagem, ela te dá uma relação de tamanho dessa engrenagem. Então, um módulo pequeno, módulo 1, é uma engrenagem de dentes pequenos. Portanto, eu vou transmitir forças pequenas. Quanto maior o módulo, maior o tamanho do dente, em princípio, vou estar transmitindo uma força maior, associado à largura também da engrenagem e ao material da engrenagem também, né? Para materiais frágeis, não vou conseguir muita força não, tá? Então, para mim calcular uma engrenagem, já vamos olhar aqui a figurinha dela, né? Eu tenho que saber a largura do dente, a altura do dente. Eu vou começar com essa história do módulo aí, né? O passo, que é a distância entre dois dentes, e todas as dimensões de altura. Aí a gente divide a altura da cabeça, a altura do pé. No centro disso aqui eu vou ter a circunferência primitiva. A circunferência primitiva vai ser o ponto de contato entre as engrenagens que eu estou trabalhando, tá? E aí eu vou ter alguns raios
filete e algumas outras dimensões. Tá, mas como é que eu calculo isso aí? Bom, eu começo primeiro sabendo a distância entre eixos, que eu sou obrigado, a ver se está fixado, eu tenho que ter entre dois eixos, né? Tem que transmitir. Aí eu vou ver qual é a taxa de redução, 1:4. Ok. Então a minha engrenagem movida tem que gerar uma volta e a outra vai ter que gerar 4 voltas. Bom, quantos dentes eu vou fazer? Aí eu começo a fazer uma coisa de aproximação. Eu não vou botar uma engrenagem de um dente, não tem como fazer, né? 4 dentes fica ruim. Então eu posso botar uma 10/40, 20/80, mantendo essa relação para 4, né? 25/100. E aí eu vou começar a fazer o cálculo aí dessa distância entre centros, que eu vou achar o diâmetro primitivo, né? Então aí eu posso começar a dimensionar o tamanho dessas minhas rodas. Aí vou chegar às diversas dimensões, aí, né? Vou partir dos diâmetros primitivos e vou começar a verificar a resistência do meu dente, posso determinar o módulo. Tá? O módulo, então, eu posso achar ele de diversas maneiras, tá? Que é o diâmetro externo dividido pelo número de dentes mais 2. Aí eu já defino o módulo, faço o contrário. Eu já tenho o diâmetro externo da minha engrenagem. Tá? E o diâmetro primitivo, tudo é baseado, a maioria desses elementos aqui é baseado em cima do módulo. Né? Então, passo é um módulo é igual ao passo dividido por π. Tá? E aí vai, né? Então eu posso conseguir começar a definir todas as dimensões aí da minha engrenagem. Tá? Bom, calculei a minha engrenagem, conforme a minha necessidade. Tá? Aí aliás, eu já comecei a definir antes aí, né? A distância entre centros. Ao definir isso aí, o que eu vou fazer? Pegar agora e vou produzir essa minha engrenagem. Tá, lá tem máquinas CNC, máquinas automatizadas, geradoras, etc. Mas se eu tiver que fazer uma engrenagem ou duas engrenagens, até várias engrenagens iguais, né? Eu posso cortar meus discos, faço as pré-usinagens todas, finais, e vou usar um disco só, vou trabalhar com essa máquina aí que é a fresadora. Esse aparelho que está aqui é chamado aparelho divisor, onde eu vou estar preso nessa placa aqui, a minha peça. Geralmente eu tenho que botar um eixo no meio, fixar ela, porque a fresa, que é a ferramenta que corta o dente, ela vai estar presa nesse eixo aqui, lá no meio dessa peça. Para que serve o aparelho divisor? Para dividir a circunferência, o número de dentes que eu quiser. Tá? Então, a gente vai fazer uma regulagem aqui no aparelho divisor, e eu vou dar um certo número de voltas, ou voltas inteiras e parciais, então eu vou conseguir fresar um dente, depois com a ferramenta, movimento tudo de novo, vou fresar o segundo dente. Claro que se eu tiver 5, 6, 7, número definido de engrenagens iguais, eu vou botar todas elas formando um pacote, né? Várias engrenagens, vários discos montados um contra o outro, e aí vou passar o fresador e vou abrir o dente, um dente em 5 engrenagens, vamos dizer, né? Claro que se eu tiver 20 dentes, eu vou ter que fazer 20 vezes aquela operação e ir acertando um ângulo definido para ter entre o primeiro e o segundo dente, o terceiro e assim por diante. Tá? E o que mais? Vou fazer a engrenagem definir que é o módulo 2. Tá? Aí tem ali o chamado aqui diâmetro 22. O que é isso aí? O diâmetro do eixo da minha fresadora. Algumas fresadoras admitem 2 eixos diferentes. Tá? Algumas têm dimensão em polegadas ainda, o eixo. Né? Então vou ter que achar o furo. Que isso aqui são essas rodas cheias de dentes, aqui são as fresas. Tá, mas qual é o meu número de dentes? Eu tenho uma engrenagem de 25 dentes e uma de 100 dentes. Vamos ver aqui na minha tabela. A de 25 dentes, eu teria que usar uma fresa número 4. Ela pode fazer de 21 a 24 dentes. Porque o perfil muda, né, em função do número de dentes. E a de 100, tem que usar uma fresa número 7. Então, se eu tivesse que comprar as fresas, eu teria que comprar pelo menos 2 ferramentas, né? Uma para 25 dentes e outra para 100 dentes. Claro que ela vai de 55 a 134.
E se eu quisesse fazer uma cremalheira, também é possível fazer, eu teria que ter uma fresa número 8, que dá de 135 dentes assim. Claro que fazer uma engrenagem de 135 dentes à mão é uma atividade bem demorada e cansativa, né? Porque cada operação tu ajusta, tem uma série de ajustes aí, não faz parte do nosso conteúdo, né? Mas ajustei, liga um automático, a fresa avança, corta o dente, faz ela voltar, mexe no aparelho divisor, regula ele e tal, liga a fresa, faz ela avançar, recua. 135 dentes vai ter que fazer isso 135 vezes. E se errou um dente, perdeu tudo. Aí não, ferrou. Tá, pessoal? Então isso aí é mais ou menos a nossa ideia aí sobre engrenagem para a gente poder trabalhar. Claro que aí, pessoal, olha, tem engrenagem de muitos tipos, as engrenagens helicoidais, agrupamento de engrenagens, mas a gente só quer falar sobre as engrenagens, nós não vamos fazer um cálculo desse aí. Tá? Até eventualmente a gente pode pedir para fazer um cálculo. Né? Como é que nós vamos pedir para fazer o cálculo? Vamos pegar basicamente, sem usar, não usar memória para nada, né? Calcule o diâmetro externo de uma engrenagem, um diâmetro primitivo tal, né? E aí tu vai ter que saber o número, qual é o módulo que tu está trabalhando. Tem que dar dois fatores, né? Diâmetro primitivo mais um módulo. Tá? Eu quero calcular a altura de um dente, então tem que saber um módulo só, e aí eu vou determinar a altura total do dente. Por aí vai. Tá? Então, essa aí vai ser uma curtinha para compensar a outra que foi longa. Eu agradeço muito a presença de vocês, sempre falando em força e determinação para a gente seguir em frente nosso trabalho. Qualquer coisa, por favor, aquele que quiser entrar em contato comigo, o e-mail está lá primeiro momento da nossa apresentação. Força e determinação, jamais esqueça. Seja feliz. Obrigado.